ao vivo. Nós viemos aqui na 211 Norte para ver um amigo meu, Chairo. Foi bom, foi interessante. Um bar chamado Inverso, e tem aí uma foto que eu coloquei no Stories. Mas eu passei por um lugar arquitetonicamente lindo. Não sei se eu vou poder provar alguma coisa porque eu sou diabético. Me parece que é um café. E os proprietários são dois jovens. Você que é jovem, saiba que há mercado para você. São dois jovens que estão aqui, um deles muito preocupado até com o enquadramento. Muito legal, sabe? Atentos ao trabalho deles, o espaço deles. E uma coisa muito legal que tem de suplar uns discos de vinil. Você vai ver, depois eu vou tentar mostrar rapidinho, tá? Mas vamos entrevistar esses jovens. Você, jovem, há mercado de trabalho para você. Tá? Se você é daquele grupo nem não tem mercado e tal, não, tem sim. Por isso que eu fiz questão de fazer essa entrevista, que eu já vou começar a viajar o país sem parar até o final do ano, sempre divulgando muita gastronomia. E espero que o áudio esteja bom. Escreve aí para mim, tá? Você é uma entrevista feita de repente, escreve o áudio que a gente está com os microfones novos, bem legais. Vou virar para ele, tá? Vamos virar, tá? Ó, ficou legal, tá? Vamos ver se ele gosta depois, tá? Eu vou ler aqui rapidinho o seguinte. Prazer, somos o Weekend, mas é escrito W-E-K-N-D. Nossa proposta de Coffee Bar é ser um ambiente que funcione para reunir pessoas em torno de bons momentos, independente da hora ou da época do ano. Por isso, nosso cardápio é dividido em 4 partes que acompanham as fases do dia. Legal, bonito. Mudamos nossa iluminação e nossas playlists. Interessante, conforme a fase do dia. Eu, que sou um músico, devo curtir esse troço, viu? Usamos a nossa comida para celebrar, convidar e receber, enquanto nosso espaço serve para ligar, conectar as pessoas e a cidade. Reunimos a certeza boa com a imprevisibilidade, eu acho, né? Do ótimo. E foi uma entrevista imprevisível que aconteceu aqui. Tá? Eu queria que você primeiro, para que as pessoas possam te conhecer, você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, como você chegou a virar empresário, né? Essa coisa toda, não é? Deixa eu tentar botar só mais um pouquinho, senão você depois vai brigar comigo, que não estava enquadrado. Né? Se ele também pudesse apresentar, se ele quiser. Tá, legal. Tá? Falando um pouco de você. Aí os dois se apresentam. Depois a gente vai falar do Weekend. O seu microfone foi colocado, olha só. O meu tá assim, ó, virado essa parte para cima. E o seu tá meio de lado, acho que foi até ela que colocou. Se você juntar um pouco, talvez capte melhor a sua voz, colocando essa parte com espuma voltada para sua... Agora você ouviu o barulhinho do microfone dele que caiu. E Agnes, deixa eu ver como é que tá. Tá muito legal, viu? Legal. Você é melhor do que ela. Você tá entendendo? Então se apresenta, fala um pouco da tua história. Tá, legal. Eu vou começar me apresentando, vai ser uma apresentação bem breve. Meu nome é Vitor Noia. Noia é sobrenome mesmo, não é apelido. E a minha formação é design. Eu me formei em design pela Universidade de Brasília. Programação visual e projeto de produto. Aconteceu agora, na verdade, minha última diplomação aconteceu algumas semanas atrás. E eu sempre tive essa vontade, né? A minha especialização no design sempre foi design de serviço. E antes de abrir o Weekend, eu trabalhava numa agência de design de negócios. Então, o nosso trabalho sempre foi meio que entender como que as marcas geravam experiências que realmente se conectassem com as pessoas. E aí foi pensando nisso que eu sempre pensei em ter minha marca, eu sempre pensei em colocar um pouco do meu propósito para jogo, colocar no mercado e saber como que as pessoas iam receber isso, né? Então daí que veio a minha ambição de ser empresário. Aconteceu mais cedo do que eu esperava, mas no final está sendo uma experiência bem engrandecedora, assim, que eu acho que tá valendo, eu tô provando algumas coisas e tem outras que... Mas deixa eu te perguntar, você é design de... Então, eu me especializei em design de serviço. Serviço? Sim. Eu não sei o que é isso, me explica. O design de serviço, ele coloca a experiência enquanto um projeto. Então, a gente pensa em qual que vai ser a experiência que o usuário vai ter, e aí o projeto é baseado nisso. Então,
é meio que essa narrativa que a gente pensa de quais são os pontos que vão ser fortes da experiência, quais vão ser os pontos de quebra de experiência para a gente conseguir contornar. Então, o design de serviço já é uma área que cresce muito e que as marcas começam a pensar mais, principalmente essas marcas que querem gerar experiências novas, né? Então, é uma área muito forte para as startups, ou então até para os bancos digitais que querem criar novas experiências, ou essa transição que os negócios tradicionais estão tentando fazer para gerar outros serviços que se conectem mais. O seu Noia é com pessoas. Y? Não, é com I. Porque nós temos um amigo chamado Mário Noia, sabe? Então, pensei que você podia ser parente dele. Não, você tem um sócio, certo? Sim. E eu não sei se ele quer se apresentar ou se você poderia apresentar ele, enfim. Se ele fosse apresentar, você tem que passar o microfone. Tá bom. Tá? Aí ele segura, pode segurar, só segurar na mão. Isso. Aí mais pertinho aqui, beleza, Posso aí colocar? você se apresenta. Tá? Perfeito. Bom, eu sou o Ed Almeida e sou chefe de cozinha. Formei em gastronomia já tem uns 8 anos. Trabalho com gastronomia já tem uns 10 anos. E aí... Formou aonde? No IESB. IESB de Brasília, sim. Antes Você disso... sabe que na nossa redação, que fica na 206 Sul, tinha um cara no IESB que eu acho que era um argentino. Eu não lembro o nome dele. Ele era danado. Eu entrevistei ele, umas opiniões fortes, assim. Ele era o chefe da gastronomia, não sei se ainda é, depois dessa pandemia. Sim, o chefe geral da gastronomia do IESB é o Sebastião. Isso. E os formandos do IESB várias vezes foram fazer jantares na redação do Cultura Alternativa, davam entrevistas para nós, sabe? Tinham acabado de se formar, e aí colocavam lá seus pratos, suas ideias e tal. Bacana estar entrevistando uma pessoa formada pelo IESB. O IESB me trouxe muita bagagem boa, porque os professores são da Argentina. O Sebastião foi contratado e ele trouxe toda a equipe. Então, a preocupação deles era bem grande com o curso. Eu entrei no curso ainda no início, assim, o boom da gastronomia estava começando, mas eu já era uma vontade de vida de muito tempo, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Existem algumas pessoas que eu entrevistei que falam assim, eu não sou chefe, eu sou cozinheiro. E outras pessoas falam, eu sou chefe, eu tenho uma brigada. Tá? E você? Eu me considero chefe, porque agora eu comando a minha própria cozinha, né? Legal. Antes eu nunca quis dizer que eu era chefe, soa como se fosse uma prepotência, assim. Existe mesmo isso no mundo da gastronomia. Todos nós somos cozinheiros, mas eu também sou confeiteiro, então tem essa divisão, assim. Desde sempre, o que eu mais gostei era a confeitaria, então digo que eu sou um confeiteiro, também cozinheiro, mas agora é chefe, que abrange tudo e eu que tive que desenvolver e colocar todos os nossos pratos. Legal. Então eu pensei direitinho com tudo que eu aprendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, aí a gente vai entrar um pouquinho na cozinha, e depois eu passo para ti, que é o design de serviços, né, e tal, para a gente falar. Eu acho que a marca é essa, né, o Ica, né? Vamos falar então um pouquinho da cozinha. Eu sou diabético. Segundo você revela aqui na entrevista, você começou na área pelo menos, confeiteiro. Isso. Não é isso? Existe a escola francesa, né, de confeitaria. Existe a portuguesa, né, que tem o velho pastel de nata, é pastel de Belém, ou de nata, que eu amo de paixão e minha diabetes explode. Você entende? Queria saber de você como você conceitua o... É o weekend? É o weekend. Tá. Como você conceitua o weekend em termos de confeitaria e em termos de tudo que vocês servem aqui nas diversos momentos do dia, não é? Segundo vocês escreveram aqui nessa apresentação. Eu queria que você falasse basicamente da cozinha do Weekend, sua concepção, o que é que você quis implementar. E no jornalismo tem uma coisa que é engraçada. Alguma coisa tem que ter de inovação no seu espaço, para que você ocupe um espaço na cidade de Brasília que tem tantos lugares com tantas propostas gastronômicas. Bom, no IESB, apesar dos professores serem argentinos, a nossa culinária era francesa. É a base, assim, a maioria das pessoas usam, porque é onde é o berço da gastronomia, na verdade. Então, todas as técnicas e os nomes que a gente aprendeu, que eu aprendi, era francês. Desde o primeiro restaurante que eu trabalhei, que era o L'Entrecôte de Paris, francês, uma padaria francesa, La Boutique, aqui perto. Então, o francês estava muito presente.
Só que aqui no Weekend, como o nome já mostra, a gente é americanizado. Isso. Então eu quis trazer um pouco da tradição americana para cá, para Brasília, que é uma coisa que eu ainda não tinha visto aqui, que é a questão dos itens de brunch, por exemplo, os waffles, as panquecas americanas, a torta de maçã, Legal. que é o nosso carro-chefe, e ela é feita tradicionalmente mesmo, como nos Estados Unidos. Nós ficamos no Brooklyn uma vez. Agnes, você lembra aquela confeitaria do Brooklyn? O que era mais importante? Lá tinha um bolo. Como é o bolo americano? Cheesecake. Cake, não é isso? É um cheesecake. E tem isso ou não? Como é que você mescla? Que é interessante, porque os Estados Unidos, realmente, você está falando de uma coisa interessante, você se forma num local, uma culinária francesa. Você tem um design de negócios e abre um local voltado para o americano. Bacana demais, que loucura. Né? E você tem cheesecake também, essas coisas? Como é que é? A gente não tem cheesecake ainda, mas a gente tem o Red Velvet, por exemplo, que é feito com... Red Velvet. Tá. Ele é feito com cream cheese, que é tradicionalmente americano. O brasileiro mistura, coloca chocolate branco, enfim, inventa bastante, porque aqui tudo se transforma, né? Você considera que você inventa bastante ou você segue a regra? Um pouco dos dois, só que eu sempre gostei de criar. Então, antes da gastronomia, eu tentei fazer publicidade, porque eu queria fazer parte da criação. Aham. E aí eu preferi seguir isso na gastronomia. Durante os trabalhos, a gente tem que seguir muito o que os restaurantes propõem, né? Então, a gente não tem uma liberdade muito grande de colocar as nossas ideias, porque sempre tem um chefe, como eu disse, nós cozinheiros, então temos que seguir a proposta do chefe. Aí aqui no Weekend, então, foi onde eu tive essa oportunidade de colocar as minhas vontades, claro, seguindo um segmento para não ficar muito bagunçado, então foi tudo bem pensadinho. Não é só americano, a gente também traz o brasileiro, assim, um pouco de tudo, na verdade, porque mesmo nos Estados Unidos, não foram eles que criaram tudo. Uhum. Então, muita coisa eles foram puxando, principalmente da Europa ali, da França, e reformulando. Mas eu quis mesmo trazer a parte americana, que é o que a gente vê nos filmes, nos Então seriados. eu queria agora que você falasse detalhadamente, eu vou me calar, para você falar detalhadamente do cardápio, né, e mostrar para todo mundo que vai assistir essa entrevista a culinária, vamos dizer assim, americana e a sua criação em cima. Tá? A palavra é só sua agora, você fala o que você quiser do cardápio do Weekend, aí eu vou passar para o design de negócios, para falar sobre negócio. Né? Como é que é essa concepção, playlist em diversas horas do dia, luz azul e tal. O long play parece para ele. Né? Você está entendendo? Então, você fala do cardápio, disseca para nós. E também da parte de, eu estou vendo uma máquina de café ali, eu tomei um café. Eu acho que esse café não era tão forte. Eu sou um cara que ama café, já tomei cafés diversos de Minas, já fiz entrevista direto com baristas e tal, mil coisas. Eu queria saber qual a sua concepção dos drinks que existem aqui e também dos cafés, se foi só você que escolheu, se foi ele a parte de drinks, aí você passa para ele e vocês vão mesclando. Acho que posso começar falando do cardápio de comidas em si, porque a parte de drinks, a gente teve várias colaborações. Eu e o Vitor, a gente fez curso de barista juntos, então aí começou, depois ele pode explicar um pouco melhor que vai desenvolver a história do Weekend, inclusive. Mas falando sobre o cardápio, a gente funciona como um café, a princípio. Então, eu trouxe os doces, tem os clássicos americanos, que são os waffles, as panquecas, a apple pie e cookies, essas coisas básicas, assim. A gente não começou com um cardápio tão extenso, mas com coisas que fossem bem aceitas e boas, né? Nossa parte de doce, ela não é tão grande, mas ela agrada. Depois disso a gente tem os salgados. Os salgados, eles já são um pouco mais, assim, não é tão americanizado, apesar de que os nomes a gente tenta puxar para isso, para seguir toda uma linha, né? Então a gente tem nossa chicken pie, tortinha de frango, que ela é quadrada, então para se diferenciar da empada. Tudo que eu tento trazer para cá, eu tento diferenciar um pouco, assim, para poder não se assemelhar ao que todo mundo já está acostumado, né? Nós temos o almoço, que os pratos
são brasileiros. Assim. Hum, Picadinho, legal. tem mac and cheese. O mac and cheese, aí, já é um pouquinho dos Estados Unidos que a gente traz. Não é todo lugar também que tem um bom mac and cheese, na verdade. Né? Então, no início, você falou do café da manhã. Isso, o café... Que horas abre? A gente abre às 11. 11. Não é bem café da manhã, né? É, assim, é um cardápio de café que fica o dia todo disponível, então a pessoa pode pedir tanto 11 da manhã quanto 11 da noite. Uhum. Mas ele é a primeira parte do cardápio, que é a parte azul, né? O daydreaming. Depois vem o lunch, que são esses pratos de almoço. Então a gente tem o picadinho, tem o arroz de costela, então também é brasileirado, o mac and cheese. Então vai misturando tudo para não ficar muito segmentado. Vários restaurantes no Brasil têm um negócio chamado, como é que é aquela na hora do almoço o preço é mais barato? Executivo. Menu Existe isso? A gente ainda não tem, mas é um plano bem breve de colocar assim, que a gente vê que tem uma demanda, né? As pessoas já estão acostumadas, o Brasil está acostumado com o menu executivo, porque aquelas pessoas que saem diariamente para comer, elas não vão pagar tão caro num prato, e elas querem um prato que elas já estão mais acostumadas, né? Um prato que alimente, assim, o arroz muito presente. A gente não serve feijão, por exemplo, mas o arroz ele tá ali presente para agradar os paladares. Aí, o Noia, eu só lembro do nome do Noia, eu não lembro do teu. Você entende? Porque eu sou um jornalista de 60 anos meio derrubado da cabeça. Você está entendendo? Mas, Noia, você falou o seguinte, que enche mais, pelo menos em off, você falou, na parte da noite. Aham. Como é que é o cardápio na parte da noite? A partir das 5, a gente tem o cardápio de Sunset. A gente não tem jantar, de fato. Como é o cardápio, o nome? Sunset. Sunset. Isso, Tá. a parte que o sol se põe, assim, é a melhor parte do dia pra gente. Aham. Além dos drinks, do happy hour que a gente tem, vem os petiscos, que para acompanhar bem, né? Então, os mais vendidos, assim, são as coxinhas. Então, tem a coxinha de frango tradicional. Não é tão tradicional, porque elas são sem massa. Então, é puro recheio. Sem empanada, massa? Sem massa. Ah, essa eu quero provar um. Você está entendendo? Porque o diabético, ele não pode massa. Então eu já tô... É pura proteína. Que então, interessante. ela é sem massa, só empanada, para ficar crocante. Então tem a de frango tradicional, mas também tem a de pernil. Que é a novidade que eu quis trazer, que eu não vi em nenhum lugar de pernil. Também não vi. E uma coxinha de pernil sem massa. E ela acompanha uma geleia de frutas amarelas com pimenta, dedo de moça. E eu acho que o pernil, Agnes, se não me engano, eu tenho a ferrentina alta. Você entende? E o pernil não tem ferrentina, sabia? É uma coisa interessante, porque a carne vermelha tem, mas é um pernil de porco, não é isso? Isso. Carne de porco, a ferrentina é muito baixa. Então, muito legal. Eu nunca vi uma coxinha de pernil. Eu nunca vi, tá? Faço questão de provar. Que bom que nunca viu, que então Nunca vi. faz que a minha ideia Agora, seja... tem uma coisa na coxinha que é o seguinte. Nós fizemos... Qual foi aquele lugar que a gente foi a melhor coxinha do estado, não sei de quê? Estava na Bahia. Na Bahia, tá? Aí eu queria saber de você. Existe um negócio na coxinha que é a crocância. Sim. E aí? Como é que você considera o nível de crocância da coxinha do Wicca? Um nível alto, altíssimo. Porque como ela é sem massa, ela é puro recheio, o recheio é macio, mas ela é empanada com a farinha panko. Então a panko é diferente da farinha de rosca. Perfeito. E ela traz a crocância assim, mesmo que ela esfrie, mesmo que ela seja requentada no micro-ondas, por exemplo, se levar para casa, ela vai continuar crocante por bastante tempo. Agora, Noia, você viu que é interessante como ele fala bem? Não é? E antes da entrevista começar, ele não gosta de aparecer, não gosta de ser, mas fala super bem, tá dando um show aqui, sabe? Eu não Muito sou legal. acostumado com vídeos. Muito legal. Eu fico nos bastidores. O Vitor fica sempre à frente, tanto que ele é o responsável pelo atendimento, pelo controle do atendimento, e eu acostumei a ficar no back, né, atrás. Pois eu vou falar para os meus amigos jornalistas para falar com você sobre a cozinha do Wicca. Queria passar um pouco para o Vitor. Vitor, né? Vitor. Sabe? Queria passar um pouco para ti, se puder passar o microfone levemente. Vitor, design de negócios, tá? A marca tem que ser... Eu nunca ouvi essa expressão, vou te falar realmente, nunca ouvi. Queria saber o que você anda fazendo para o Weekend se tornar uma marca única, espetacular na cidade de Brasília. E também, não posso deixar de perguntar, quem é que fez a arquitetura, não é, do Weekend? Porque é lindo o Weekend. Legal. Tá, vou começar dando o nome do nosso arquiteto que colaborou com a gente.
O nome dele é Lucas Bernardes. A gente fez meio que um trabalho de colaboração, porque o espaço ele já tinha algumas das características prontos, porque a gente assumiu um ponto de uma franquia. Então a gente aproveitou algumas das coisas que já estavam no espaço e aí a gente transformou o restante para trazer justamente essa ideia de algo mais acolhedor ou de algo que conseguisse transmutar de acordo com a hora do dia. Então, o Lucas Bernardes ele colaborou bastante com a gente. Então, a gente tinha essa ideia das luzes que mudavam de cor e de colocar essa atmosfera, assim. E ele ajudou a tornar isso realidade. Beleza. Em termos a pergunta que você fez sobre o que eu estou fazendo para a marca... Você não é um design de Sim. negócios? E aí? O meu principal foco, a minha principal preocupação aqui é a experiência. Então, antes de tudo, eu queria que as pessoas que viessem aqui, elas tivessem uma experiência que fosse memorável, e isso ia fazer a conexão delas com a marca. Isso vem muito de uma frustração pessoal, mas também que a gente vai aprendendo de marcas que prometem coisas que não podem cumprir. Então... Tudo que você promete no Weekend, você está cumprindo? Eu me esforço para cumprir o máximo possível. E aí a gente vai aumentando a nossa promessa é muito alta, é muito, muito forte, né? Então a gente se esforça bastante para cumprir a nossa promessa. Eu acho que é muito satisfatório, assim, 99% das pessoas que vêm aqui, elas sentem que a promessa que a gente fez está sendo cumprida. Então não posso deixar de te perguntar o seguinte, quais são os pilares do negócio e quais são as promessas que você está cumprindo? Porque isso é bonito o que você falou, mas tem muita gente que promete, por exemplo, eu sou torcedor do Fluminense. E todo mundo promete que o Fluminense vai jogar bem, só joga bem contra o Flamengo, não joga bem contra nenhum time mais. Você entende? Então é uma promessa que não é cumprida. Os pilares das promessas do Weekend e se estão sendo cumpridas e o futuro. O que você pretende implementar que ainda não está sendo cumprido, mas que as pessoas poderão vir daqui 3 meses e vai estar aí a 1000? Tá, legal. A gente tem 3 pilares que são internos, que são da forma que a gente faz as coisas. O primeiro deles é a construção coletiva, e isso tem até a ver com o que o Ed falou, de como que a gente construiu o cardápio. A gente chamou outras pessoas, a gente chamou nomes fortes de Brasília para ajudar a gente a fazer o nosso cardápio de café. Então a gente chamou a barista Sulaine, que é uma barista muito tradicional aqui de Brasília. A gente chamou um mixólogo para ajudar a gente a fazer a carta de drinks. Aí o convite desse mixólogo tem a ver com outro pilar que a gente tem, que é crescimento em conjunto. Então a gente quer crescimento em conjunto com ele. Porque ele era um mixólogo que estava bem no início da carreira e a gente sabia que o Weekend ia proporcionar uma visibilidade muito boa para ele. Então a gente fez questão de pegar um mixólogo que era muito jovem e para trazer esse reconhecimento para ele também. Perfeito. E aí a base... nós falamos de mixólogo, nós falamos da barista. Tá faltando, são 3, né? Não, aí os 3 pilares que eu disse, um que é a construção coletiva e o outro que é crescimento em conjunto. E a base dos nossos pilares, que é justamente isso, da honestidade que a gente tem que ter com as coisas. Então são esses 3 pilares que a gente coloca. A gente colocou uns outros nomes lá, que tem muito a ver com a dinâmica que a gente fez de entender quais que iam ser esses pilares, mas tentando resumir para você, ficou bem nesses 3. Sabe que eu enquadrei melhor para não levar bronca tua, você tá entendendo? Porque estava aparecendo um pedacinho da mesa, eu falei, não, vou botar eles enquadrados melhor. Então, não. Honestidade. Honestidade foi uma forma... Olha só, honestidade na gastronomia é uma coisa interessante. Ali tinha um negócio que eu comi, chamava-se assim... linguiça flambada. A palavra flambada está errada ali. Porque a linguiça devia ser linguiça repleta de óleo para você morrer. Você está entendendo? O que é essa questão da honestidade? Me conta, porque isso vai atrair muita gente para cá. Então, a honestidade que a gente traz, como ela é um dos pilares da forma que a gente faz, ela tem que estar de acordo com todas as nossas atitudes. Então, é muito... Até da forma como a gente se relaciona com os funcionários, a gente quer ter uma relação muito transparente com todos, com os clientes, do que a gente está oferecendo, do que a gente não está oferecendo. Então, isso de manter os ingredientes que a gente promete que vai entregar, de manter a qualidade que a gente vai entregar, ou a forma que a gente faz. A gente não gosta disso de mentir para agradar o cliente, ou então de mentir para aumentar a experiência que ele vai ter. Então, é muito baseado nisso, assim. Nosso líder, que eu esqueci o nome agora, como é? Ed. Ed
dissecou a parte de alimentação, vamos dizer assim, gastronômica. Mas aí a gente tem que falar um pouco das bebidas, não é? E ele disse que foi uma mescla junto com você, a escolha das bebidas, e tem o nosso mixologista iniciante, que também vai crescer junto com vocês. Então eu queria que você falasse agora dos cafés, por exemplo. Existem vários tipos de cafés. Você está entendendo? Se tem vários tipos aqui, aí eu não sei se você vai passar para o Ed, né? Sabe? Ou se o Vitor vai falar. É Vitor, né? É. Porra, finalmente eu acertei os nomes. Você entende? Eu não sei se um ou outro vai falar cafés, depois bebidas alcoólicas, depois a parte de sucos naturais, tudo natural, enfim. Queria que vocês dissecassem isso. A gente se posiciona como um coffee bar. A gente não se posiciona como uma cafeteria de cafés especiais. Então isso é uma diferença. A gente preza muito pela qualidade do café que a gente serve, então todo café que a gente serve é especial, mas a gente não tem uma gama de cafés especiais no nosso cardápio. O que a gente faz é trazer uma rotatividade de cafés especiais daqui de Brasília. Então é algo que a gente tenta fazer, a gente reveza entre marcas que são de Brasília, que são as marcas que o cliente vai vir aqui, às vezes ele pergunta, qual café é esse? A gente sempre usa o mesmo grão, é sempre café especial e é sempre um café local de Brasília. Que legal isso para ficar alinhado com os nossos pilares. Mas é sempre um grão que a gente coloca, tanto no expresso como nos métodos, e é sempre um café especial. Então um dos pilares é valorizar o produtor local? É. E é disso de crescer. Vou frequentar esse lugar. E é disso de crescer em conjunto, né? Aquilo que eu falei sobre crescer junto é crescer junto com a cidade, é fazer a cidade crescer com a gente. E isso vem de valorizar o local também. Existem, eu acho, não sei, nunca entrevistei em Fortaleza mas existem cervejas hoje consideradas artesanais. Sim. Deve ter produção em Brasília, não sei se tem, realmente desconheço. Então eu queria que você me falasse, eu estou vendo ali um Red Label. Aí é produção escocesa. Você tá entendendo? Então eu queria saber das bebidas assim para eu sair daqui fazendo poesia. Você entende? Doidaço aqui, você tá entendendo? Boa parte da nossa carta de drinks são drinks autorais. São drinks que foram feitos ou pelo Pierre, que foi um mixólogo, ou por mim ou pelo Ed. Já existem alguns drinks que vieram de colaboração com pessoas que trabalham com a gente. Então a gente dá esse espaço também para as pessoas que trabalham aqui assinarem um drink, colocar isso na carta, e a gente traz o nome dessa pessoa junto com o drink. Mas a questão das cervejas artesanais a gente não conseguiu implementar ainda. A gente teve um tempo muito grande para estudar sobre café, e aí a gente entendeu o que é um café especial, quais cuidados a gente tem que ter com o café especial, e a gente não passou por essa jornada com a cerveja artesanal ainda. Não, perfeito, mas eu fui uma vez... Lembra aquela loja que tinha feijoada, e o mixologista falou assim, não, tô olhando para ela aqui, qual é o seu nome? Agnes. Eu vou fazer um drink para você chamado Agnes. Quais são os pré-requisitos que você gosta? Frutas vermelhas, não sei o quê, não sei o quê. No meu caso, aconteceu no Tauá Resort agora, o nosso chefe André, que é o mixologista, ele é chefe dos bares das piscinas, aí eu falei, sou diabético. Você entende? Aí ele fez um gin com um produto também, porque tem a questão da frutose, aí ele não podia usar muito por diabetes. Ele fez um drink que ficou forte, intenso e meio assim, diabético. Você está entendendo? Ou seja, eu saí bêbado. Essa ideia de pegar nomes de pessoas, homenagear, parabéns, eu acho maravilhosa. E eu espero que aconteça assim. No dia que eu vier, eu vou pedir um drink How. Mas aí eu quero que a pessoa que esteja fazendo lá o drink junte comigo e eu vou falar, eu penso nisso e tal. E aí você me cobra depois nos ingredientes que você colocar. Eu queria saber de você o seguinte, eu vi o uísque ali também, nas bebidas alcoólicas, é uísque, é gin, é tudo. E tem a famosa bebida brasileira, já que é americano, pode ter até o uísque americano, como é o nome, Agnes? Forte pra cacete. Sabe? Esqueci agora, que é famoso. Tinha um amigo, Jack Daniels, você tá entendendo e tal. Então conta um pouco. A base dos nossos drinks, a maioria é vodka, gin, e a base principal de vodka e gin. A gente tem o drink também com rum e com whisky. Muito legal. E aí a gente tem alguns clássicos que saem um pouco disso, então a gente tem o... Esqueci o nome Faz daqui. A parte. gente tem o Weekend Ice, que é feito com café.
Aí a gente não ouviu, você tem que repetir porque tá um Porque a gente microfonezinho tem aí. alguns drinks que são com café também. Ah, é? Muito pra Então vamos seguir passar para ele um Tá, pouquinho, legal. para ele falar que ele tá aí a 1000 por hora, né? E não gosta de falar, mas tá falando tão bem que eu acho que ele tem que começar a dar entrevista. Você tá entendendo? Então me conta os drinks com café. O que eu falei era o Weekend Ice. Ele foi uma criação exclusiva da Suline, né? A barista que fez nossa carta de cafés. E ele vai com café, uma dose de café, mas também vai com álcool. Ele leva uma dose de vinho rosé. Os de E whisky, vinhos, vocês têm? a gente tem, é sazonal, assim. Eu ainda tenho a intenção de colocar uns vinhos e eu quero trazer uns vinhos californianos. Porque quando pensa em legal. vinho, se pensa muito em francês, italiano, Napa português. Valley, parece que é, né? Sim, tem o Napa Valley, Aham. lá na Califórnia. Aham. Então tem uns vinhos muito bons e que as pessoas não conhecem. E aí eu estava estudando sobre isso e procurando, achei um rótulo que eles têm várias uvas, então acho que trazendo um que seja bom, e aí eu vou fazer uma degustação para ver o com que mais harmoniza, né? Muito legal. Por exemplo, o vinho com a coxinha de pernil, o vinho com a torta de maçã. Legal. E aí a intenção é que eu traga agora no inverno, entre aspas, de Brasília, que é em junho. Então vai ser uma novidade, porque a gente não tem uma carta de vinhos, mas a gente serve vinhos. Ah, muito legal. Eu acho que eu falei tudo com vocês e queria passar a palavra para vocês agora para falar o que desejarem. Porque todas as minhas entrevistas são assim. Você nunca sai da entrevista dizendo assim, ele não perguntou isso, ele não falou disso, e não sei o que, e não sei o que. Não. Você fala o que você desejar, você fala o que você desejar. E eu queria caminhar um pouco com você pelo espaço para a gente transmitir ao vivo um pouco dessa arquitetura que foi o que mais me encantou, sabe? Eu fiquei encantado, tá? Fale o que desejar. Bom, eu quero concluir sobre o cardápio, né? Que é uma intenção de trazer novidades. A gente vai sempre renovar, ver o que as pessoas aceitam, mas principalmente o que sai da minha cabeça, o que eu consegui trazer, porque Muito legal. Tem inspirações, mas eu não quero fazer cópias. Quero inovar um pouco. Então, a gastronomia é muito infinita, então a gente pode trazer... Agnes Adosumilli, você que adora gastronomia, tem inspirações, mas eu não quero fazer cópias. Viu? Implementa lá sua criatividade lá na gastronomia, lá em casa. Porque a Agnes Adosumilli, ela pega o cardápio, desculpe, a receita e segue a risca, você tá entendendo? Mas tá certo. Não, a receita já está ali feita para dar certo mesmo, mas tem a questão de experimentar. Mas quando você tem conhecimento, por exemplo, eu sou o pior cozinheiro do mundo. Eu sou o pior. Eu faço um ovo e estrago o ovo, mexido. Tá? Eu faço omelete na omeleteira e fica ruim. Você está entendendo? Eu sou muito ruim, mas eu estudei o Michelin. Eu estudei muito o Michelin. E o Michelin diz, uma das coisas que ele diz, eu não sei como é aqui, que o cardápio tem que ser enxuto, mas que aqueles produtos na origem tem que seguir aquele... Pô, se é uma farinha lá do interior da Bahia, tu pega teu carro e vai comprar lá. Você está entendendo? Já que você começou assim. Michelin valoriza o cardápio enxuto, o atendimento. Sempre os caras do Michelin chegam e jogam um guardanapo de papel no chão, aí ele vai no banheiro, vê se tiver no chão, já perde ponto no Michelin, 1000 coisas assim. Então eu queria saber de você, no ato de criar, você está entendendo? Você acha que o seu cardápio ele é enxuto e segue à risca a questão da gastronomia desculpe, estou vendo o nome Nova York, eu fui 22 vezes para Nova York nos últimos 22 anos antes da pandemia. Amo Nova York, já me emocionei aqui. Você entende? Então eu queria saber de você se você realmente respeita a gastronomia americana, mas aí você vai criando mais... São poucos produtos e os produtos sempre na origem com coisas espetaculares. Sim, eu considero que a gente tem até bastante opção, mas como eu falei no início, não são tantos, porque eu queria que de início, pelo menos, o que a gente tivesse fosse bem feito. Então, tem gente que reconhece, por exemplo, a manteiga, que é de qualidade, que a gente usa para fazer a torta, por exemplo. A gente também valoriza os produtos, no caso, a gente faz nosso próprio pão. Então, o pão que vai nas torradinhas, que vai acompanhando os ovos mexidos com bacon, eles são feitos aqui, que vai acompanhando os sanduíches. Procuro não trazer muito ingrediente pré-pronto, né, enlatados, essas coisas.
Porque não tem graça. O molho... Você está totalmente certo. Tem gente que só abre um pote, coloca, e aí que tá a diferença, porque você vai na padaria, é tudo igual, porque eles usam o mesmo recheio, é comprado no mesmo lugar, os fornecedores entregam, porque tem a questão de custo-benefício. A gente prefere gastar um pouco mais no custo do produto, mas fazer um produto bom, que ele tenha qualidade e sabor. E aí a pessoa coma e ela vai saber diferenciar. Se ela comer em outro lugar, que não foi tão bem feito, ela vai lembrar daquele melhor, daquele que... Ela não vai saber identificar de fato, quem não está acostumado. Porra, adorei tua entrevista. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui porque você tem... acredita em si, isso é importante, e quer oferecer coisa boa. Eu não me importo em pagar, mas se for bom o produto, eu vou vir aqui. Só por causa dessa sua entrevista. As pessoas estão acostumadas a pagar, de fato, por coisa que não vale a pena. É verdade. E aí elas ficam... E aí, Vitor, né? Sim. Vamos passear um pouco? Mostrar um pouco da arquitetura? Você encaixa aí o microfone e a gente vai passear um pouco, mostrar um pouco da arquitetura, tá? A nossa chefe Agnes, olha aí, chefe Agnes. A Agnes é uma pessoa que adora a cozinha. Aqui, ó, mostrando um pouco para a arquitetura. E o Vitor vai, você vai olhando aqui, ó, Vitor, ó, ali, o balcão. Sim. A gente manteve o balcão aberto, então, muito para ter esse contato com o cliente, né? Então, dá para ver de onde estão saindo os drinks, de onde estão saindo os cafés. Tá. Agora aqui você tem, por exemplo, 2 cadeiras brancas, 2 pretas, 2 brancas, aí ali já tem um colorido e tal. Me explica um pouco do mobiliário. O mobiliário, a gente aproveitou parte do mobiliário que já tinha do antigo proprietário do local, de quando a gente assumiu o ponto, e a gente trouxe outro mobiliário que deixasse o ambiente mais aconchegante e trouxesse um pouco mais de cor. Então, esses sofás, por exemplo, fui eu que desenhei justamente para ter um espaço que a pessoa pudesse se jogar e elas pudessem deitar no sofá. Então é design de negócios e design também. Porque a minha especialização foi em serviço, mas eu também passei pela parte de mobiliário. Mas você desenhou o sofá? Eu desenhei o sofá e aquelas mesinhas pequenas. Muito legal, cara. E aí escolhi essas cadeiras que também são mais leves para não deixar o ambiente muito com cara de refeitório. E vamos ver aqui então agora essa... O que é essa estante? Vocês vendem coisas? Como é que é isso? Essa estante a gente abriu para alguns artistas locais para exporem os trabalhos deles. A gente não cobra uma taxa de aluguel, mas é para dar esse espaço de pessoas que podem expor e deixar as coisas vendendo aqui e eles crescerem junto com a gente. Muito bacana. E ali, finalmente, a marca, não é? Deixa eu ver se aparece melhor aqui, ó. Sabe? Finalmente aqui. Assim, mais ou menos. Deixa eu ver se tocando aqui. Não tem isso. Tá? Então, me fala da marca, me fala por que você não escreveu como é escrito, não é? Lá nos Estados Unidos. Como é que é isso? O nome ele veio de uma colaboração, na verdade. A gente passou por um processo bem longo para descobrir qual que seria o nosso nome. O nosso propósito mais interno, assim, filosófico, era fazer qualquer momento parecer um sábado. E aí, daí surgiu o nome, que era o Weekend. E aqui também manteve do local essas luzes azuis, elas modificam de cor? Tem Na algo a ver com cromoterapia? Não, na verdade eu vou até apagar a luz, porque a gente manteve aceso por causa da entrevista, mas de noite o nosso ambiente fica assim. Então, de dia ele se aproxima bastante de um ambiente de cafeteria, e aí de noite ele fica um pouco mais introspectivo, mais com carinha de bar, mais aconchegante. Vou virar aqui se eu conseguir. Deixa eu ver. Ah, virei já desvirei agora, já virei de novo. Olha aqui, pessoal, essa turma aqui, ó, veio para ficar, viu? Você está entendendo? Estão aí arrebentando 5 meses. E esse cara aqui, ó, ele confia nele. E ele quer inovar. Isso eu vou vir aqui várias vezes, sabe? E esse aqui, design de negócios. Tá? A gente encerra a entrevista agora dizendo, vem aqui no Weekend, 211 Norte. Bloco B de bola. B de bola. E a loja está de frente. Todo mundo não tem como não ver quando vocês chegarem. Valeu!